Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Sebastião Coelho diz que Moraes entra para a história como o juiz mais cruel. Ministro admite erro, mas mantém pena acusado do 8 de janeiro. Veja o vídeo. Pela Polícia Federal no celular do acusado, mostrou que o homem não estava no local. Depois da apresentação do laudo pela defesa, os votos foram zerados e o julgamento foi então remarcado. Apesar de reconhecer o erro, o novo julgamento iniciado no plenário virtual do STF nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes manteve a pena de 17 anos de prisão para o acusado. E nós seguimos nesse assunto. Nosso contato agora é com o advogado e desembargador aposentado Sebastião Coelho, que defendeu o primeiro réu acusado, então, de envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Doutor Sebastião, gostaria muito da sua avaliação a respeito aí dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo, porque apesar do ministro ter admitido um erro na condenação, então, do réu, Eduardo Engel, o ministro Alexandre de Moraes resolveu manter a pena de 17 anos de prisão desse acusado. Primeiro eu quero registrar a lealdade processual do advogado Marcos Azevedo, porque ele podia simplesmente ter aguardado toda a votação, a publicação do acordo, para depois entrar com o embargo de declaração e mostrando o erro. No embargo de declaração, o julgador vai verificar que o fundamento da sua decisão não existiu. O fato alegado como fundamento da decisão não existiu. Então, o advogado, dentro de uma lealdade, informou aquele erro na expectativa justa, do meu ponto de vista, de que, demonstrado o erro, esse acusado, o senhor Eduardo, pudesse ser levado para o rol daqueles demais. Mas não, o senhor ministro Alexandre de Moraes admite que fez uma fundamentação errada e, mesmo assim, não corrige. Isso confirma só o quê? Que todas as pessoas, eu já disse isso em outras oportunidades, que estão nesse processo, estão previamente condenadas. Então, esse processo, no todo, ele é uma tristeza jurídica. Não, o termo certo é uma aberração jurídica. Desde o foro onde está sendo julgado, que é absolutamente incompetente, e as arbitrariedades, o atropelo, a vulneração dos direitos desses presos, todos desses acusados, e as prerrogativas dos advogados. O correto seria admitir o erro e verificar outra fundamentação. Então, essa mensagem que é passada é que não importa a defesa que seja feita, a qualidade, a tecnicidade da defesa. Isso aí é a narrativa de que todo mundo queria dar um golpe e todos serão condenados. Muito boa noite, doutor Sebastião, que bom tê-lo de volta aqui, que lembrança boa. Doutor Sebastião, ainda eu fico impressionada com a imagem do senhor ali fazendo a sustentação oral diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e logo depois da doutora Larissa Araújo, se eu não me engano, e uma frase dela me marcou muito. Inclusive eu comentei durante muito tempo aqui nos Estados Unidos com amigos juristas, o medo que ela relatou de estar diante da corte que deveria exatamente trazer calma para advogados, promotores, enfim, que deveria, como falamos no jargão do esporte, colocar a bola no chão, né? Ter calma e olhar exatamente por o único norte possível naquele tribunal, que é a Constituição. Eu queria perguntar então, doutor Sebastião, nas conversas que o senhor tem com advogados, esse medo que a doutora Larissa colocou ali diante de milhões de espectadores no Brasil, é uma coisa comum hoje? Os advogados estão com medo do Supremo Tribunal Federal? Ana, eu digo primeiro que a doutora Larissa, aquela manifestação dela foi absolutamente verdadeira.
Alguns podem dizer, olha, fraquejou. Não, ela estava intimidada diante do arbítrio que estava à sua frente. Essa parte do medo, não só dos advogados e também da população, aconteceu. Mas eu posso dizer, Ana, com toda tranquilidade, que neste momento que nós estamos vivendo, já passou. Todos os advogados que estão defendendo os presos do 8 de janeiro estavam com muita disposição de atuarem numa linha parecida com a que eu atuei. Parecida. Isso era uma disposição verdadeira. Então, o momento do medo que está é o Supremo Tribunal Federal, porque ficou com medo dos advogados ir à tribuna e falar coisas outras diversas daquelas que eu falei naquele dia. A população, claro, que causa um temor. Evidente, você, dentro de um processo de ilegitimidade e de arbitrariedade, por nada sofrer uma busca-apreensão. Eu, quando juiz, decretei algumas buscas e apreensões, mas com toda a cautela, com todo o cuidado, verificando se tinha uma prova mesmo. Hoje não. Hoje se decreta busca e apreensão de uma forma banalizada. Por exemplo, a busca e apreensão de cartão de vacina do coronel do Exército, o Cid. Tinha motivo para apreender um cartão de vacina? Não. Foi uma motivação, um motivo falso, para outro objetivo. Então, isso causa uma intimidação. Eu, ouvindo muitas vezes o Augusto falar sobre a ida às ruas, eu tomei coragem, vamos dizer assim, eu digo, não, nós vamos às ruas novamente. E já começamos a voltar às ruas para fazer o quê? Que o Senado Federal cumpra com o seu dever. Até lancei uma campanha, Senado pare o STF. Então, esse medo, Ana, ele era real, mas hoje ele não é mais. Os advogados estão revoltados, especialmente com a OAB, porque a OAB se aliou com o arbítrio. Veja, o senhor ministro disse que ele era amado, o tribunal era amado, e falou outras coisas sobre minha pessoa ali, tudo bem. Falou da doutora Larissa, não tinha como acusar, ela perdeu o prazo. E se ela tivesse escrito alguma coisa, teria valido a pena? Falou do outro advogado que trocou o nome do autor do livro. Muito bem. O que a OAB fez? Mandou um ofício de apoio à corte que estava violando os advogados e vulnerando os direitos dos acusados. Então, a revolta dos advogados com a direção nacional, ela é total. Se houvesse eleição direta para o Conselho Federal da OAB, eles não ganhariam nada nesse país. Poderão ganhar porque a eleição é indireta. Elege os conselheiros, 3 em cada estado, e lá tem uma eleição indireta. Então, eu digo para a população brasileira, o medo, ele acabou. A cautela nós vamos ter sempre, mas medo, esse aí já está superado. Nós estamos conversando com o doutor Sebastião Coelho, ele que é advogado e desembargador aposentado. Adalberto Piotto tem uma pergunta para o senhor. Doutor Sebastião, perdão, que a minha voz hoje... Meu Deus, agora voltou um pouquinho, me perdoe de novo. Vamos lá. Por favor, não há o que perdoar. A voz nessas horas falha, mas eu não vou me calar, viu, doutor? Vou fazer como fez o senhor. Deixa eu lhe fazer 2 perguntas, doutor, rapidinho. Naquele caso da sua sustentação fantástica, o senhor recebeu alguma retaliação? E no caso desse processo agora que o ministro Alexandre manteve os 17 anos, o senhor julga que era de anulação ou de fazer uma nova dosimetria da pena, não os 17 anos de condenação? Primeiro, com relação à minha pessoa, Piotto, eu tive uma retaliação, sim, tive uma tentativa de intimidação por parte do CNJ. E o objetivo não era outro de que encontrar alguma coisa, se eu fui financiador, fiz alguma doação, para me jogar, eu não sou criança, para fazer uma relação e me jogar nos processos do Alexandre de Moraes. Como ele não tem nenhum motivo para me colocar nesse processo e me atribuir também 17 anos de cadeia como mentor, como qualquer coisa, tentou essa via indireta. Eu já entendi essa jogada desde o início.
e mais para me intimidar para não fazer a sustentação oral, porque você, no momento de fazer a sustentação oral, receber uma notícia dessa, que se foi aberto um processo que pode te levar a impedimento de várias situações, isso é muito forte. Então, mas não tem, não, fora disso não. Outras pessoas perguntam se eu recebi recado, indiretas, tal, não. Eu não tenho que ser honesto e dizer que não. Não vou ser vitimista como muitas pessoas aí por causa de cor, por causa de cota. Não tenho nada disso. Não teve. Eu recebo os conselhos dos meus amigos, conselhos próprios, corretos. Com relação a este caso, o julgador, antes de aplicação da pena, ele analisa todo o conjunto probatório para dizer: esse acusado praticou tal ato, está provado. E em razão da cadeia de atos que foram praticados, eu chego a esse resultado. Como ele estava lá dentro do palácio, a análise anterior qual era? Ele já tinha chegado no dia anterior e participou, aderiu ou foi até mentor de toda essa descida, dessa caminhada e desse quebra-quebra. Na hora que constatou que não, vamos verificar o que aconteceu com essa pessoa dentro lá do palácio. Algum ato que ele possa ter praticado que caracterize o crime para ser condenado. Mas a realidade, Piotr, não é essa. A realidade é a seguinte: não importa, o moço que eu defendi, o Aécio, ele não quebrou absolutamente nada. Fez alguns vídeos, ele próprio fez os vídeos com certo fanismo, não é? Então, o que o senhor ministro Alexandre de Moraes, que eu vou dizer para vocês, infelizmente, eu tenho que chamar de juiz, porque ele está na corte, não é? Mas este vai passar para a história como o juiz mais cruel desse país, o juiz mais arbitrário e cruel da história do nosso país. E esse cidadão, ele precisa ser retirado do Supremo Tribunal Federal. O Senado tem que agir para retirar esse cidadão. Ele não merece estar no lugar que ele está. Eu falo isso sem medo nenhum, com tranquilidade. Nós vamos forçar, no bom sentido, o Senado a tomar providência. O Senado não pode ficar nessa situação de comodismo, vendo a Suprema Corte do país invadir suas competências, a competência do Poder Legislativo, do Poder Executivo, de braços cruzados. Não, o povo que vai para a rua, nós vamos para a rua. Nós não temos medo de ir para a rua, mas nós já fomos para a rua o ano passado para eleger os senhores deputados, os senhores senadores que têm que agir. Bom, agora a pergunta é de Augusto Nunes, doutor Sebastião. Doutor Sebastião, boa noite, um prazer entrevistá-lo. Eu, como o senhor, não tenho tempo a perder para sentir medo do Supremo. E reafirmo que eu não respeito a composição do Supremo, porque eles estão desmoralizando a instituição, os ministros. Eles é que estão desmoralizando. O que me angustia, doutor Sebastião, é esse pesadelo interminável aí vivido pelos perseguidos. Eu ia perguntar ao senhor se a anistia poderia abreviar aí o sofrimento, mas o senhor deu uma solução que eu acho muito melhor, que a senhora acaba de dar. O Senado está obrigado a a bloquear um tipo de comportamento que já passou para o campo do desequilíbrio mental, na minha opinião. O senhor acha que isso acontece rapidamente ou a tramitação desse tipo de solução é muito demorada? Como é que é? Não, não é demorado. O que precisa ter um início. O início é o senhor Rodrigo Pacheco sair da inércia, da omissão que ele está há tanto tempo e abrir um processo desse com toda a fundamentação. As representações lá são todas fundamentadas. Então, veja, os senhores senadores, eles têm responsabilidade. Por que eles não tiram o senhor Rodrigo Pacheco? Ou ele agem ou é retirado. Eu lancei hoje, sabe, Augusto, uma campanha com os vereadores do Brasil inteiro, para que cada vereador fale com o seu deputado estadual, com o federal, e para chegar ao senador. Olha, não tem acesso ao senador. Então, o vereador lá da cidade de 1.000 habitantes, ele tem acesso ao vereador dele.
o povo, o cidadão daquele município pequeno, para fazer de baixo para cima o povo, os vereadores, deputados estaduais, federais, dizer para o Senado: os senhores ajam, ou então no próximo ano, menos de um ano, nós temos para a eleição municipal, não apareçam na minha frente para pedir voto. E eles só entendem essa linguagem se tiver o temor de que o povo se afastará do momento do diálogo, de pedir o voto, que é legítimo pedir voto. Não é? Então, o Senado ele tem que agir. Terça-feira, Augusto, vai ser votado aquela PEC que trata de limitar as decisões monocráticas e os intermináveis pedidos de vista. Isso tem que ser feito, aprovado no primeiro turno e o segundo turno no mesmo dia. Você viu a reforma tributária? Foi votada foram votados primeiro e segundo turno no mesmo dia. Essa história de interstício, de tantas sessões, é só quando não quer votar. Quando quer votar, coloca-se um requerimento e fala: olha, para quebra de interstício, todo mundo concorda e vota no mesmo dia. Então, se houver disposição, esse é um primeiro passo. Esse é um primeiro passo para começar a botar um pequeno limite aos arbítrios praticados pela Suprema Corte do país. Jornalista ter receio, faz porque é peitudo mesmo, né? Mas será que a minha rede social, será que o meu trabalho, eu trabalho o meu conteúdo é no YouTube, será que vai retirar amanhã por uma opinião que eu proferi, por uma análise que eu fiz de algum fato que ocorreu no nosso país? Isso está errado. O arbítrio no país é praticado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, nós temos lá hoje 7 ministros fechados. Antes era só Alexandre de Moraes. Hoje não, tudo que ele faz é referendado por 6, então são 7. Chegou mais agora o ministro Zanin, que não tem nenhum fato concreto para dizer que ele praticou ainda, mas ele já está votando, concordando com essas decisões absurdas, que há 4 meses atrás, se ele fosse advogado, ele não concordaria. Percebeu? Então, não existe essa situação de, num colegiado, todos terem o mesmo pensamento. A essência do colegiado é a diversidade de pensamento, a diversidade de conhecimento. Então, ou nós paramos, nós queremos, Augusto, defender o Supremo Tribunal Federal, dos senhores, de alguns dos senhores ministros que estão desmoralizando a corte, ninguém acredita. Eu disse naquela entrevista, primeira que eu consegui, Augusto, fiz a referência do ano passado, no programa que você comandava, do Direto ao Ponto, que eu não tinha nenhum respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Melhorou a minha percepção? Não tenho respeito nenhum. Digo com tranquilidade, sem medo. Não posso ter o menor respeito por uma corte que viola direitos. A corte que deveria preservar direitos viola direitos. Isso não está certo. Olha, quando o noticiário de um país, todos os dias, tem debate sobre alguma decisão que foi proferida por algum juiz da Suprema Corte, alguma coisa está errada. Os comentários devem ser pelas políticas públicas, pelas boas leis ou até as más leis que estão sendo elaboradas. Então, a reação nossa é agora. Nós não temos que ficar esperando vamos esperar 2026 para eleger uma boa bancada de senadores de direita. Nós temos que reagir agora. Nós já elegemos de direita agora em 2022 e eles estão votando com a esquerda ou não? Prometeram uma coisa e estão fazendo outra. É simpático dizer isso que eu estou dizendo? Claro que não é simpático, eu não sou político, eu não dependo de ninguém, eu dependo de Deus na minha vida, é mais ninguém. Outra notícia já na tela. Tarcísio e Alesp terão que explicar lei que isentou Bolsonaro. Questionamento é sobre a anistia às multas aplicadas durante a pandemia. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a Assembleia Legislativa do Estado justifiquem a lei que anistia multas aplicadas durante a pandemia. O prazo para a resposta é de 10 dias. Fux também pediu pareceres da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União antes de decidir sobre a validade da lei. O ministro despachou em uma ação movida pelo Partido Verde.
A legenda pede que a lei seja declarada inconstitucional por desvio de finalidade. E já outra notícia na tela. Vaza número de verba publicitária do governo Lula e revela algo surpreendente sobre a Globo. Desde que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu seu terceiro mandato como presidente, a Globo retomou a liderança na lista de grupos de TV que mais recebem verba publicitária do governo federal. Durante esse período, o Planalto contratou 66,1 milhões de reais em propaganda na emissora, 4 vezes o total destinado à Record, que recebeu 16,4 milhões no mesmo intervalo. Durante o governo de Jair Bolsonaro, a Record esteve na frente, recebendo 272,2 milhões de reais em propaganda do Planalto entre 2019 e 2022. Contra 263,6 milhões de reais da Globo e 232,2 milhões de reais do SBT. No governo atual, o faturamento da Globo, com verbas de comunicação oficial de Lula, superou a soma de todos os outros 21 grupos de mídia listados, que totalizaram 39,7 milhões de reais entre janeiro e outubro de 2023. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.